Olá, meus alunos do quinto ano. Hoje nós vamos estudar História. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos estudar o assunto o ciclo do café. Vocês vão verificar nas páginas 233 a 237. Tá ok, crianças? Nós vamos encerrar com as atividades. Então, vamos lá, crianças, iniciar, não é? A nossa videoaula de hoje com o assunto o ciclo do café. Então, vamos lá, crianças, iniciar a nossa leitura com o assunto o ciclo do café. As primeiras mudas de café foram trazidas para o Rio de Janeiro, pelo militar luso-brasileiro Francisco de Melo Palheta, contrabandeada da Guiana Francesa. Então, olha só, crianças. Então, aqui nós podemos verificar que não tínhamos plantações de café, não é? Aqui no Brasil. Sendo assim, as primeiras mudas, né, vieram de outro país, tá? Ainda por cima contrabandeadas, não é, crianças? Lá da Guiana Francesa. Depois, não é, o nosso Brasil se tornou aí o maior produtor de café da época. Durante muito tempo, plantações eram voltadas exclusivamente para o consumo doméstico. Porém, a partir do século XIX, as lavouras de café se espalharam pelo interior da região Sudeste, especialmente por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Havia dois grandes grupos de produtores de café: os produtores do Vale do Paraíba e os produtores do Oeste Paulista. Então, aí, crianças, além de se utilizar, né, a mão de obra escrava, né, no primeiro grupo, tá? Que é aqui, olha, os primeiros investiram na sua produção no sistema plantation, ou seja, monocultura, tá? Em grandes latifúndios com mão de obra escrava, tá? E o mercado exportador, visando o mercado exportador. Então, aí, não é? Além de se utilizar a mão de obra escrava, né, nesse primeiro grupo, era também utilizado a monocultura, que era apenas um tipo de plantação, tá? Um tipo de produto que estava sendo ali plantado, tá? No caso aí, não é? Era o café. Já os últimos empregaram na sua produção mão de obra assalariada. Então, aí não é esse trabalho, né, dos cafeicultores, né, das pessoas que trabalhavam com o café na plantação, na colheita, né, uma parte eram os escravos, né, que não recebiam nada por isso. E outra parte era composta, né, pelos imigrantes, tá, mas que estava muito próxima à escravidão devido às condições de negociação desse trabalho. Então, aí já no segundo grupo, né, a dos imigrantes, a mão de obra não era escrava, mas sim assalariada, com valores muito baixos. Então, esse segundo grupo, né, trabalhavam aí com valores dos salários muito baixos, tá? E quase sempre aí, né, era comparada com a dos escravos, a vida deles, que era, fora o baixo salário, né, eles tinham as péssimas condições de vida também. Então, aí, tá, eles recebiam o salário, né, bem pouco. Isso era a diferença deles, dos imigrantes com os escravos, mas eram parecidos nas condições de vida, que era muito precária. Continuando, houve grande expansão dessas lavouras
cafeeiras, devido a alguns fatores, tais como o aumento do consumo do café nos mercados interno e internacional. Então, olha só, é o café, né, fazendo sua expansão aí internacionalmente, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. A queda das exportações de outros produtos como algodão, açúcar e cacau, o que levou muitos fazendeiros a investirem no ouro negro. Ouro negro, crianças, é como era conhecido o café, tá? Ele era conhecido como ouro negro. E as condições geográficas extremamente favoráveis às plantações. Então, aí, né, a plantação aqui no Brasil deu-se super bem, não é? Pois nessa região o solo é o de terra roxa, né? O solo é de terra roxa, ou seja, bastante favorável às lavouras cafeeiras e também a chuvas e clima adequados às plantações, né? Então aí o nosso clima daqui, né, do Brasil favoreceu muito na plantação na plantação do café. Ainda havia dois pontos que contribuíram para as plantações de café. Grande parte do Sudeste já estava desmatada, facilitando a plantação. E o transporte das regiões de mineração para o Rio de Janeiro já existia e começou a ser utilizado para o escoamento das lavouras pelos cafeicultores. Essas condições eram favoráveis porque a produção do café era muito simples. Então, aí na imagem, né, que vocês estão verificando, né, a plantação, a colheita, tudo de um modo bem simples, sem utilizar máquinas, tá? Somente a mão de obra, porém exaustiva. Primeiro era necessário desmatar as terras onde seriam plantadas as mudas, que demoravam cerca de 5 anos para a primeira colheita. Durante esse tempo, outras lavouras de gênero alimentício eram cultivadas, além dos cafezais, para manter a subsistência daqueles que moravam nas fazendas. Então, eles plantavam outros tipos de alimentos, não é? Para o seu próprio sustento, aí, um modo de subsistência. Depois, a colheita era feita de forma manual, como vocês estão vendo aí na imagem, não é? De forma manual, por escravos ou imigrantes, que em seguida colocavam os grãos para secar em terreiros. Após a secagem, retirava-se o material que reveste o grão em monjolos, espécie de secadores, para melhorar a qualidade do café. Só então eram ensacados e levados em mulas até o Rio de Janeiro para serem exportados. Então aí, não vocês estão verificando todo o processo, né, da colheita até na secagem do café, né? Como falou aí no texto, era um trabalho muito exaustivo, muito cansativo. Porém, os elementos estruturais da economia não mudaram: a monocultura, o latifúndio e a exportação. Tudo isso levou o café a tornar-se o principal produto de exportação durante muitos anos. Tamanha lucratividade propiciou que muito dinheiro obtido pela comercialização do café fosse investido na industrialização da região sudeste do Brasil. Então, aí, né, com o grande venda, né, com a grande venda internacional, principalmente do café, né,
trouxeram alguns benefícios, principalmente para o sudeste do Brasil. Um exemplo bastante interessante dessa industrialização foi a construção de ferrovias para transportar o café, que interligaram as regiões produtoras e intensificaram as ações do Porto de Santos para a exportação da produção, ficando dessa forma toda a riqueza concentrada no Sudeste. O restante do país não viu benefício. Então aí, né, o principal beneficiado aí foi a região Sudeste, tá? O Brasil, na verdade, controlava o mercado internacional de café, porque tinha maior oferta desse produto no mundo e, dessa maneira, conseguia controlar os preços e decidir como seria a política de comercialização internacional, tanto que rapidamente a produção de café superou a do açúcar. Então, aí, crianças, verificando que o Brasil estava com todo o poder, não é, em relação ao café, porque ele distribuía para quase todos os países, não é? Fazia comercialização do café para quase todos os países, superando aí também a venda, né, do açúcar. No entanto, a permanência desse cenário dependia do constante aumento de consumidores dos países, compradores de produtos. Tanto que chegou um período em que a oferta passou a ser maior que a demanda. Olha só, muita gente querendo comprar e não tinha muito café. E isso é o sinal de que os preços tenderiam a cair. Mas, como esses produtores conhecidos como barões do café dominavam o cenário político, forçaram o governo a comprar a produção excedente das lavouras e queimar o café só para não terem que baixar os preços no mercado nem perder dinheiro. A gente preferiu queimar o café, não é, do que vender a preço baixo. Sugeriram também os comissários do café, que eram pessoas que faziam o papel de intermediários entre os produtores e exportadores, controlando assim a venda do produto, garantindo aos produtores acesso a créditos para aumentarem a produção e negociando a compra de produtos importados. Era dessa forma que funcionava a política de valorização do café, na qual tudo era feito de acordo com os interesses de quem tinha o dinheiro. No caso, né, os cafeicultores aí. Vamos verificar agora algumas consequências, não é, do ciclo do café. Devastação indiscriminada de grandes áreas e grande desgaste do solo devido ao fato de não existirem cuidados de preservação das terras. Então, aí plantavam muito, né, e desmatavam o território só para fazer a plantação do café. Dependência de toda a economia brasileira em relação a um único produto e sobrecarga econômica dos recursos do governo devido à política de valorização do café. Concentração de poder político, desenvolvimento industrial, urbanização e ampliação da malha de transportes apenas na região sudeste. Então, aí nos benefícios da região sudeste. Instalação de imigrantes europeus na região sudeste. Como o aumento do consumo do café dependia do aumento populacional de consumidores, começou a sobrar café e, assim, o preço necessariamente caiu. Além disso, a crise mundial de 1929 nos Estados Unidos forçou ainda mais a queda do preço com maior rapidez. E, com a diminuição da dependência econômica em relação ao café,
outros setores da economia brasileira começaram a ter a atenção do governo. Então, aí, não é, o boom do café, tá, começou a cair, não é? Começou aí ter uma queda, tanto na produção como no consumo, tá? Olha só, crianças, aqui nós vamos finalizando esse assunto, tá? Então, ciclo do café aqui foi o nosso assunto de hoje, tá bom? Então, aqui vocês vão realizar as atividades de uma única página, da página 237. Tá bom, crianças? Então, até a nossa próxima aula de história. Beijinhos para vocês. Tchau.